pessoal, muito bem-vindos. Nós estamos no nosso canal Triconstitucional e eu sou a Prof. Carô e selecionei um tema para conversar com vocês hoje, que é controle de constitucionalidade. Esse é um tema extremamente complexo que nós vamos abordar em muitos vídeos aqui no nosso canal, de forma a tentar simplificar esse conteúdo que é tão relevante para a gente compreender o direito, e não só o direito, né? Como o direito vai aplicar na nossa vida. Primeira menção que eu gostaria de falar sobre controle de constitucionalidade, vocês têm que imaginar uma ideia de que a Constituição, ela é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento. E todas essas normas que serão produzidas pelo nosso Poder Legislativo, mesmo pelo próprio Poder Executivo, elas deverão estar em consonância com a Constituição. Então é como se a Constituição ela fizesse um grande filtro sobre aquilo que deve permanecer ou não no ordenamento jurídico. Afinal, tudo aquilo que estiver em consonância com o texto constitucional poderá permanecer. E aquilo que estiver, então, contrariando a nossa Constituição deve ser expelido do nosso ordenamento jurídico. Dentro dessa ideia de hierarquia constitucional, então, nós utilizamos como parâmetro a Constituição de 1988 e também todas as suas emendas constitucionais para nós podermos exercitar o controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade, ele é sempre feito através da Constituição atual, da Constituição que comporta todas as suas emendas. Mas tem um detalhe importante já a mencionar para vocês. As emendas, nós sabemos que elas são fruto de atuação dos nossos congressistas, que é o Senado e Câmara dos Deputados, que recebem essa missão de poder constituinte derivado de reformar a Constituição de acordo com as mudanças que vão surgindo e as necessidades da nossa sociedade. A emenda à Constituição, ela tem a mesma força da norma constitucional, mas com um detalhe. Uma emenda à Constituição, ela também não pode contrariar o conteúdo da Constituição originária, naquelas que são as suas premissas que não podem ser, inclusive, modificadas. Por isso que nós vemos muitas vezes a possibilidade de nós declararmos inconstitucional uma emenda à Constituição, apesar dela ter a mesma hierarquia. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que também a interpretação do Supremo Tribunal Federal serve ao controle de constitucionalidade. Por quê? Porque quando nós interpretamos a Constituição, nós estamos atribuindo o sentido a ela. Então é muito comum nós estudarmos que a norma ela é fruto da ação do intérprete sobre o seu texto. Então, as interpretações que o Supremo Tribunal Federal dá ao texto da Constituição de 88 também integram o bloco de constitucionalidade. E ainda nós temos os tratados internacionais em matéria de direitos humanos que tiverem aprovação de 3/5 em 2 turnos nas duas casas, também poderão ter força de uma norma constitucional. Portanto, eles também podem servir ao bloco de constitucionalidade. Eu também posso declarar inconstitucional uma lei ordinária pensando num tratado internacional que tem essa força de norma constitucional. Então, nós temos todo esse conteúdo para observar que, na verdade, será a referência, o fundamento para poder declarar a inconstitucionalidade das normas que, então, são vigentes no ordenamento jurídico. Mas eu trouxe um esqueminha aqui para vocês, para a gente entender como esse debate ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Nós temos, na verdade, 2 momentos para o controle de constitucionalidade. O primeiro momento, que está referido ali acima, é chamado de controle preventivo, ou seja, meu objetivo é evitar, no momento em que nós estamos produzindo a norma, que nós tenhamos um projeto de lei ou nós tenhamos um
uma lei complementar que venha a ser, por exemplo, contrária à Constituição. Então, o objetivo é, durante o processo legislativo, durante o momento em que nós estamos formulando as leis ordinárias, as leis complementares, nós não venhamos a permitir que esse conteúdo que está sendo formulado contraria a Constituição. Só que nós temos que lembrar que o processo legislativo ele é feito justamente pelo poder político, pelos nossos congressistas. No âmbito federal, quem vai fazer as leis será o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mais o Senado. Então, o controle preventivo de constitucionalidade, ele vai acontecer pelo poder político. E nós costumamos dizer que temos duas formas de atuação. A primeira é através do chamado veto. O veto nada mais é do que a possibilidade do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador ou mesmo prefeito municipal, que discordando do conteúdo daquele projeto de lei, por exemplo, ele possa vetar, ele possa contrariar aquele projeto dizendo, por exemplo, que é inconstitucional. Então ele pode vetar parcialmente dizendo esse artigo está vetado porque ele está de forma contrária à Constituição, ou ele pode vetar inclusive todo o projeto se ele entender que o sentido, que o objetivo daquela lei passa a ser contrária à Constituição. Claro que eu preciso lembrar para vocês que o veto pode ser derrubado pelo próprio Congresso Nacional numa reunião conjunta pelo voto da maioria absoluta dos membros. Nós temos também, e aqui sim vai estar presente de uma forma mais contundente, o controle preventivo de constitucionalidade através das chamadas comissões de Constituição e Justiça, que na verdade são formadas por integrantes do poder legislativo que organiza-se para emitir um parecer através dos membros dessa comissão, que estão lá no artigo 58 da Constituição, para dizer se esse projeto que está sendo apresentado lá na Câmara dos Deputados, no Senado, ou mesmo na Assembleia Legislativa ou no Poder Legislativo Municipal, se ele está em consonância ou não com a Constituição. Então, a missão da Comissão de Constituição e Justiça é fazer uma leitura minuciosa daquele projeto que está sendo apresentado e emitir um parecer se esse projeto está ou não em consonância com a própria Constituição. Então, a ideia aqui é evitar que nós venhamos a criar uma lei que contrarie a Constituição. Mas vamos imaginar, como acontece e muito nesse país, que normas inconstitucionais acabem sim sendo aprovadas no Poder Legislativo Municipal, Estadual e mesmo federal. E aí, o que acontece quando uma norma inconstitucional ela ingressa no ordenamento jurídico? A partir daí, nós vamos ter o chamado controle repressivo de constitucionalidade, que é o momento em que quem vai atuar de certa forma mais contundente é o Poder Judiciário. Uma vez que nós entendamos que essa norma está contrariando a Constituição, nós vamos buscar o Poder Judiciário para que então ele declare a inconstitucionalidade dessa norma. E essa declaração de inconstitucionalidade, a forma com que isso será feito pelo Poder Judiciário, tem muitas variações de diferentes sistemas. No caso brasileiro, nós optamos por duas formas desse controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, que será através do chamado controle difuso de constitucionalidade, que nós vamos ter um vídeo discutindo ele aqui no canal, mas basicamente é a ideia de que qualquer juiz ou tribunal vai poder apreciar uma alegação de inconstitucionalidade num caso concreto, o que faz com que o juiz lá de primeiro grau acabe interpretando a Constituição, também os tribunais inferiores, também os tribunais superiores, mas a última palavra será do Supremo Tribunal Federal, ou seja, em última instância, o Supremo Tribunal Federal dirá se está ou não em consonância com a Constituição. E também no caso brasileiro, nós temos o controle concentrado de constitucionalidade, que são através de ações específicas que são diretamente propostas no Supremo Tribunal Federal e somente ele, de forma originária, pode analisar essas questões. Logo, nós vamos ter, na verdade, 4 ações.
a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ações muito importantes no sistema constitucional brasileiro, que tem inclusive efeitos diferentes do próprio controle difuso. Por isso, compreendidas essas linhas gerais, nós vamos avançando aqui no nosso canal, discutindo com vocês cada um desses detalhes do controle de constitucionalidade e também trazendo muitos exemplos práticos de como isso vai influenciar a nossa vida. E, portanto, todos nós temos que dominar minimamente o controle de constitucionalidade. Se você gostou desse vídeo, você curte aí o nosso canal, compartilha e nós viemos com mais informações para vocês sobre controle de constitucionalidade em cada uma dos nossos vídeos aqui no canal. Um grande beijo a todos e até a próxima oportunidade.